Não é mais o amor que nos une, nem o senso de comunidade construído ao longo de gerações. Hoje, nossa principal cola social é o medo que escorre por entre os dedos. Medo de ficar para trás em um mundo que nunca para. Medo de não estar à altura dos outros. Medo de parecer vulnerável num sistema que glorifica a performance constante. O medo de ser esquecido se camufla em likes. O medo de não se encaixar nos faz vestir identidades descartáveis como fantasias de carnaval em looping eterno. Bauman chamaria isso de uma solidariedade por pânico. Uma aliança construída não pela afinidade, mas pelo receio coletivo de colapsar isoladamente. Vivemos em uma sociedade líquida, onde as certezas derretem e os vínculos escorrem pelos vãos da rotina. Em vez de raízes profundas, buscamos conexões temporárias. Laços firmes foram substituídos por redes frágeis, onde se cair, ninguém te segura, e o medo constante de despencar te obriga a sorrir enquanto afunda. A sensação de pertencimento se sustenta na ansiedade compartilhada. Temos medo de estar errados, mas mais ainda de estarmos sozinhos. Antigamente, buscávamos sentido em princípios. Hoje, buscamos aceitação em tendências. E o medo de parecer ultrapassado pesa mais do que o de viver sem coerência. Bauman alertava: quanto mais volátil a sociedade, mais ela se ancora em mecanismos emocionais primitivos, e o medo é o mais eficaz deles. O medo padroniza comportamentos, suprime divergências e nos torna obedientes mesmo quando sabemos que algo está errado. O medo de errar paralisa o pensamento crítico. Nos tornamos reprodutores de ideias mastigadas por algoritmos, sem tempo ou coragem para digerir. A empatia virou exceção, porque pensar no outro exige pausa, e a cultura da produtividade não permite fendas para sentir com profundidade. A escuta virou um luxo, a dúvida virou ameaça, e a certeza virou moeda de troca para conquistar atenção em meio ao ruído. O medo encontra solo fértil nas timelines, nos discursos polarizados, nos silêncios estratégicos, e cresce como erva daninha, onde antes havia diálogo. Inflar o medo virou técnica de marketing. Notícias são formuladas como gatilhos emocionais, porque o medo vende mais rápido que a esperança. O medo de perder relevância move os criadores. O medo de não parecer inteligente move os comentários. O medo de parecer fraco molda até as piadas. Bauman dizia que quando o medo é a principal força de coesão, a sociedade não evolui, ela se blinda. E tudo que se blinda apodrece por dentro. O outro deixa de ser espelho e vira inimigo. O diferente, antes estímulo, agora é ameaça. O contraditório que alimentava o pensamento é silenciado com memes. A política se reduz a gritos histriônicos, a educação vira processo de adestramento e o debate se transforma numa arena de cancelamentos. Não argumentamos mais, escolhemos lados, vestimos camisetas e atacamos quem ousa questionar a narrativa dominante. É uma guerra de versões, não de ideias. E o medo sorrateiro se alimenta desse caos travestido de engajamento. O medo também disciplina. Nos faz aceitar abusos como se fossem normais. Nos ensina a sorrir no LinkedIn enquanto implodimos por dentro. E assim, trocamos liberdade por pertencimento superficial, uma prisão confortável, decorada com filtros e frases de efeito. Bauman chamaria isso de a morte da coragem em ambiente de controle emocional constante. Não precisamos mais de ditadores. O medo nos governa internamente. A sociedade líquida cria sujeitos inseguros que precisam de validação o tempo todo. E por isso, aceitam qualquer norma em troca de um like. Não questionamos mais os sistemas. Só aprendemos a performar melhor dentro deles, como peças que se adaptam para não serem descartadas. A vigilância virou virtude. A autoexposição é confundida com autenticidade. E a censura emocional é vendida como maturidade.
Bauman nos avisa que a técnica moderna cria uma ilusão de liberdade, mas mantém o medo em silêncio, operando nos bastidores como o motor oculto da submissão. O medo evita o erro, mas também evita o risco de criar algo novo, nos impede de romper padrões, de enfrentar conversas difíceis, de evoluir. Quando você sente medo de discordar, está sendo educado para a obediência. Quando tem medo de perguntar, está sendo treinado para a ignorância. E o pior, quando tem medo de sentir, você se desumaniza. O medo deixa tudo mais raso. O amor, a política, a arte, o próprio pensamento. Tudo precisa ser rápido, fácil, palatável. Nada pode exigir reflexão profunda, porque refletir dá trabalho, pensar exige tempo. E o medo diz que você não tem tempo, que vai perder o bonde, que será deixado para trás. Isso cria um tipo de escravidão moderna. Você é livre para consumir, mas prisioneiro da urgência e do medo de desaparecer. Bauman diria que o medo constante nos infantiliza, porque nos impede de assumir a responsabilidade por nossas próprias decisões. Em vez de cidadãos críticos, formamos consumidores inseguros. Em vez de relações autênticas, cultivamos interações estratégicas. A dúvida, antes berço da filosofia, hoje é vista como fraqueza. A hesitação virou defeito. A escuta virou atraso. E o medo, em sua forma mais perversa, nos transforma em soldados da estabilidade aparente, mesmo quando tudo já está ruindo por dentro. Porque o medo também tem uma vantagem. Ele evita revoluções, e sistemas frágeis adoram súditos com medo de mudar. O medo cala, o medo paralisa, mas principalmente o medo molda. Ele molda o jeito como vemos o outro, como enxergamos a verdade, como interpretamos até nossos próprios desejos. E quando isso acontece, deixamos de viver. Passamos apenas a reagir. A única forma de sair disso não é eliminando o medo, mas reconhecendo sua presença e recusando deixá-lo no banco do motorista. Bauman dizia: a liberdade exige coragem, e a coragem só nasce onde há espaço para o erro, para a escuta, para a incerteza. Por isso, talvez, a primeira revolução que precisamos fazer seja sentar com o medo e olhar nos olhos dele. Porque enquanto ele nos guiar, jamais saberemos quem somos. Só saberemos quem fingimos ser para sobreviver. E sobreviver, você sabe, não é o mesmo que viver.